dia de Santa Ceia, para quem não sabe. Vamos renovar a nossa aliança com o Senhor. Espero também que o Senhor renove a aliança dele conosco. Quero lembrar que a Santa Ceia não é do pastor, não é da Igreja Batista Tempo de Deus, a Santa Ceia é do Senhor. Não importa a denominação que você é, se você entende e sabe discernir o corpo de Cristo, você pode ficar bem à vontade de participar da Santa Ceia. Tá bom? Eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22. No versículo 1. Eu peço ao Espírito Santo para trazer à minha memória palavras que eu disse pela manhã. Em nome de Jesus. Diz assim a palavra: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Deus não tenta ninguém. Nós somos tentados pelos nossos desejos desenfreados, conhecido como cobiça. Agora, provar, Deus nos prova e põe à prova. A Bíblia diz que Deus vai pôr então Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: toma seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Até aí. Eu vou falar nesta noite sobre Deus não toca na promessa. Vou repetir. Deus não toca na promessa. Mas para você entender aquilo que Deus quer falar com você, eu preciso também que você entenda algo sobre o cálculo da probabilidade. Eu quero trazer à sua memória algo que eu preguei aqui há anos, pelo menos no início, para você entender o que Deus quer dizer a você. O que é a probabilidade? A probabilidade é um cálculo que nós fazemos, para então ver se é possível ou não nós adquirirmos aquilo que nós pretendemos adquirir. É uma análise que nós fazemos, se temos condições financeiras ou não, se a situação é propícia ou não. Isso é o cálculo da probabilidade. Mas toda a pessoa que recebeu Jesus como único Senhor da sua vida, ela não faz mais o cálculo da probabilidade sobre aquilo que Deus prometeu em fazer na vida daquela pessoa. Então eu e você, nós não podemos fazer o cálculo da probabilidade sobre aquilo que Deus falou que vai fazer na minha vida e através da minha vida. Até aí tudo bem? Então quando eu o recebo como único Senhor, eu então estou jogando por terra todo o cálculo da probabilidade que um ser humano faz. Então quando o Senhor me promete algo, o que eu entendo como filho e herdeiro do Senhor, que aquilo que Ele prometeu, Ele vai fazer. E eu crendo que Ele vai fazer, eu não olho mais para as circunstâncias. Eu não foco mais para o problema, se é o problema, a análise que está fazendo. Eu só olho para o Senhor, da onde vem o meu socorro. Porque o meu socorro vem do Senhor dos Exércitos. Então ouça isso até eu chegar nesse texto aqui. Quem anda fazendo o cálculo da probabilidade, ele tem como mais importante as coisas materiais, as coisas físicas. Quem faz o cálculo da probabilidade,
ele tem como mais importante a promessa, e não aquele que prometeu. Eu vou repetir. Quem usa e faz o cálculo da probabilidade, os bens materiais são maiores do que aquele que prometeu os bens materiais. Continuando. Quem vive na prática do cálculo da probabilidade, quando o Senhor fala com ele, confirma para ele aquilo que ele prometeu, ele ignora. Vou repetir. Quem anda fazendo o cálculo da probabilidade, quando Deus fala com ele, e quando Deus confirma para ele aquilo que ele prometeu, ele ignora. Por quê? Porque o cálculo da probabilidade impede ele de enxergar quem é o Deus que está prometendo. Porque a Bíblia diz que para Deus não há nada impossível, tudo é possível ao que crê, diz a palavra. O nosso Deus é um Deus do impossível, e se Ele é um Deus do impossível, eu não posso ficar andando sobre o cálculo da probabilidade, sobre aquilo que Deus prometeu sobre a minha vida. Continuando. Quem não anda segundo o cálculo da probabilidade, ainda que o pedido seja a própria promessa, ele não tem dificuldade de dar a Deus aquilo que o próprio Deus concedeu a ele. Quem não faz o cálculo da probabilidade, não tem dificuldade de devolver para Deus aquilo que o próprio Deus fez. E nesta noite, eu louvo a Deus, que eu não vou ser e não sou e nunca fui aquele pastor que usa essa passagem bíblica para passar envelope e arrancar o seu dinheiro. Eu só quero nessa noite que você entenda algo, que na promessa Deus não toca, mas Ele pede. Na promessa Deus não toca, mas Ele pode pedir aquilo que Ele mesmo te concedeu como uma promessa. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 12, que o Senhor nosso Deus vai fazer promessa a Abrão. Preste bem atenção, Abrão. O Senhor vai falar que ele vai ser famoso. O Senhor vai falar que ele vai ser grande. O Senhor vai falar que ele vai ser pai de multidão. O Senhor vai dizer que aqueles que abençoarem Abraão vai ser abençoado, aqueles que amaldiçoarem serão amaldiçoados. A Bíblia diz que Abrão está em Ur dos Caldeus, uma terra idólatra. E a Bíblia diz que um dia, o grande Eu Sou vai falar com Abrão. Ouça isso. Deus vai falar uma vez com Abrão. Abrão vai entender que aquela voz é a voz de Deus. E entendendo que é a voz de Deus, o que ele vai fazer? Ele vai ouvir, e ouvindo ele vai obedecer. A Bíblia diz que Abraão tem uma esposa, o nome dela é Sarai. A Bíblia diz que para que o Senhor cumpra aquilo que Ele prometeu, o Senhor nosso Deus vai ter que agir, porque Sarai é estéril. Além dela ser estéril, também ela é avançada em idade. Abraão também. Quando o Senhor vai lhe fazer promessa, ele tem 75 anos. Quando a promessa vai se cumprir, ele vai completar 100 anos. Agora, atente para algo. Deus demorou 25 anos para cumprir o que ele prometeu. Mas cumpriu. A Bíblia diz então do capítulo 12 até o capítulo 17. Algumas coisas vão ocorrer. O primeiro acontecimento é uma fome sobre a terra. Vem a fome. Abraão vai decidir o quê? Descer para o Egito. Chegando no Egito, o que ele vai fazer? Ele vai mentir. Mentindo ele vai trazer prejuízo para Faraó. E trazendo prejuízo para Faraó, ele então vai ser colocado para fora. Faraó vai pedir ele para se retirar do Egito. Ele sai. A Bíblia diz que também vai ocorrer uma separação entre Abrão e Ló. Porque a terra já é pequena demais para os dois. A Bíblia diz que ao passar do tempo vai haver uma guerra, por Abrão estar numa situação diferente
Por Ló estar numa situação diferente de Abrão, a Bíblia diz que Ló vai ser levado cativo. A notícia vai chegar até Abrão, e o que Abrão vai fazer? Vai socorrer Ló. E socorre. A Bíblia diz que Ló está de volta, está morando com Abrão. A Bíblia vai me dizer também que Deus vai aparecer e vai confirmar a Abrão aquilo que Deus havia falado. Promessa. Deus vai cumprir. A Bíblia diz também que um rei vai também abençoar Abrão. Tudo isso acontece do capítulo 12 ao capítulo 17. Mas chega no capítulo 17, Deus vai fazer algo. E o que Deus vai fazer? Deus vai tocar. Deus vai começar a agir, para que aquilo que Deus prometeu a Abrão e Sarai aconteça. E o que Deus vai fazer? Deus vai mudar o nome de Abrão. Abrão não vai ser chamado mais Abrão, o seu nome agora será Abraão. Preste bem atenção, Deus promete. Deus muda nome se preciso for, para que a promessa se cumpra. E se preciso for, Deus não apenas muda nome, Deus também toca na vida das pessoas. Eu vou repetir. Deus não toca na promessa, mas se preciso for, Ele vai mudar o meu nome para que a promessa de Deus se cumpra na minha vida. Se preciso for, Deus vai tocar no físico para que a promessa dele se cumpra, mas na promessa Ele não toca. A Bíblia diz que Ele vai tocar em Sarai. E quando Ele toca em Sarai, a Bíblia me dá um entendimento que ela não vai ser mais chamada Sarai, ela vai ser chamada Sara, porque aquela que era estéril agora vai ser uma mulher fértil. É aquela a qual o Senhor diz que vai sair dela Isaac. Repetindo, o filho da promessa não é Ismael, o filho da promessa é Isaac. Isaac é o filho da promessa. Isaac é aquele que entra para dentro de casa e traz alegria para dentro de casa. Isaac é aquele que a palavra diz que significa sorriso e alegria. A Bíblia diz que a alegria vem, que o sorriso vem, porque Deus é fiel para cumprir com aquilo que Ele prometeu. Deus prometeu Isaac, mas para que Isaac viesse, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Deus mudou o nome de Sarai para Sara. E além disso, Deus vai tocar em Sara, em Sarai. Aquela que era estéril, agora está gerando a promessa que Deus fez a Abraão. A Bíblia diz que a criança nasce. E nascendo a criança, que é a promessa, o que acontece? O lugar que havia contenda, o lugar que havia tristeza, agora vai ter alegria. Agora vai ter gozo. Agora vai ter prazer. E a Bíblia me diz que o mesmo Deus que dá a promessa é o mesmo Deus que não toca na promessa, mas que pede a promessa. Vai começar a doer um pouco. Deus dá aquilo que Ele quer dar. Ele faz promessa, Ele cumpre com a sua promessa. Ele não toca na promessa, mas Ele pede a promessa. Eu quero que você atente para algo. Você não tinha nada. Tudo que você tem foi Deus que deu. Foi Ele que te deu esse emprego. Foi Ele que te deu essa esposa, foi Ele que te deu esse marido, foi Ele que te deu esse filho, foi Ele que te deu a roupa que você tem, o trabalho que você tem, a casa que você tem, o carro que você tem, a moto que você tem. Tudo que você tem foi Deus que deu. Um dia Ele prometeu e Ele já cumpriu muito das coisas que Ele prometeu para você. Porém agora Ele está pedindo a você aquilo que Ele prometeu para você. Agora o que me chama a atenção é que quando o Senhor vai falar com Abrão, Abrão ouve a voz do Senhor e obedece. A Bíblia diz que agora o Senhor vai falar com ele de novo. A primeira fala é: sai da tua parentela, da casa do seu pai, da terra onde você está, e vá para a terra que eu te mostrarei. Ele teve que sair e ir. Ele sai e vai. Agora ele vai ouvir a voz do Senhor, não pedindo ele para sair e nem para ir. O Senhor está pedindo ele: me dá.
Psiu. Quem ouviu a voz de Deus uma vez, nunca esquece. A diferença entre mim e Abraão, entre nós e Abraão, é que Abraão entende que a voz que falou para ele sair do meio da parentela é a mesma voz que está pedindo ele aquilo que Deus prometeu para ele. O grande problema nosso da igreja é que só quer ouvir a voz de Deus, ou diz que ouve a voz de Deus, quando o Senhor vai abençoar. Agora, quando o Senhor pede aquilo que Ele, próprio Deus, te abençoou, você ignora e fala que é sua mente. Vou dar um exemplo. Deus te deu aquele carro. Quando Deus falou para você devolver o carro, você não quis. Por que no início eu falei que pregadores iam usar essa passagem bíblica para arrancar dinheiro? Porque eles fazem dessa passagem bíblica para isso. No momento como esse, então, ele ia pregar de tal forma que ia mover o seu coração, você ia deixar a chave do carro aqui no altar. Eu não quero isso. Eu não quero aqui ninguém movido pela emoção. Você tem que ser movido pelo Espírito. Porque quando é movido pelo Espírito não tem pesar. Não tem murmuração, não tem reclamação. Mas eu quero mostrar a você como que você é. A mesma voz que falou para Abraão sair e ir a uma terra que ele nem conhecia. A Bíblia diz que essa mesma voz agora vai pedir ele, aquele que trouxe alegria para dentro da casa dele. A Bíblia me diz que ele ouve, ouvindo ele vai obedecer. Ouça isso. A mesma voz que fala para você que Ele vai te dar aquilo que você tem pedido, é a mesma voz que está falando com você. Por que você está sentando na roda dos escarnecedores? Por que você, sendo o templo do Espírito Santo, está vestindo igual piriguete? Por que você, sendo o templo do Espírito Santo, não dá testemunho como um verdadeiro cristão? É a mesma voz que você ouviu, que falou que ia te dar um filho, e agora Deus te pede o filho e você não dá. É a mesma voz que falou que ia te dar um trabalho, ia te dar um emprego, mas agora você diz para ele que você não tem tempo mais para ele, porque a promessa que ele fez na sua vida não permite você adorar ele. Mas a voz é a mesma. O problema é que nós fingimos que a voz não é a mesma. Aí nós falamos que é, sabe o quê? A minha mente. É o inimigo. Deus não pede isso. A Bíblia diz que Deus pediu a promessa. Algo que Deus fez. Quantas vezes Deus te pediu? Carro, casa, moto. Deus te pediu o tempo. 5 minutos, 10 minutos. E você ignora aquilo que Deus pede. Sabe o que você fala? Não é coisa da minha mente. E o pior, e quando você fala assim, é coisa da minha mente, e não é Deus que está falando comigo. Mas na hora de ouvir do profeta que você vai ser mãe, que você vai ser pai, que Deus vai te dar uma mansão, que Deus vai te dar uma BMW, que Deus vai te dar helicóptero, que você vai terminar aquela casa, aí você pula, dá glória a Deus, aleluia. Mas no dia que Deus fala aqui, deixa aí tudo aí, entra para o quarto e fecha a porta, você ignora. Abraão está nos ensinando que a mesma voz que ordena para sair é a mesma voz que pede a promessa. Deixa eu te lembrar algo. Tudo aquilo que você acha que é seu, nada é seu. Porque se fosse seu, você levava para onde você vai. Eu vou repetir. Tudo aquilo que você acha que é seu, não é seu. Não é seu, não tem nada seu. Sai daqui, vai num velório agora, se a pessoa leva aquilo que ela adquiriu aqui. Não, porque não é dela, é de Deus. Tudo é de Deus, foi Ele que deu. Só o que é que nós fazemos? Ignoramos, porque Deus está pedindo algo que trouxe alegria para dentro da minha casa. Sabe por que eu ignoro? Claro que não é o caso de muitos aqui, porque aqui eu tive doação de carro para construir esse templo. Aqui nós tivemos doações de motos, aqui nós tivemos cheque de valores altos, porque o Espírito Santo moveu. Mas na sua maioria, 90%, quando Deus pede a promessa, Ele ignora aquilo que Deus está pedindo. E sabe qual que é o problema? O problema é que a Bíblia vai me dizer que Abraão amava Isaac. Sabe o que o Senhor está dizendo? As pessoas não são como Abraão, porque ela ama mais a promessa do que aquele que prometeu. Sabe por que você não dá e você ignora a voz de Deus? Porque quando você ignora e não dá aquilo que Deus está ordenando, você está demonstrando para Deus que você ama mais a casa, a sauna, a piscina, a moto,
o bebê, a esposa, o marido, a vovó, o vovô, a titia, a roupa que você usa. É por isso que você não muda. Porque você ignora aquilo que Deus está te pedindo. Porque você acha que Deus não vai pedir. A Bíblia diz que Deus pediu Isaac. Isaac era filho da promessa. Isaac era a realização de um milagre, irmãos. Mas Deus pediu. A todo momento Deus está te pedindo e você está ignorando aquilo que Deus está te pedindo. Só que Ele continua pedindo. Só que você continua também ignorando aquilo que Ele está pedindo. Sabe por que você ignora? Porque você demonstra que ama mais a casa, o carro, o trabalho. Sabe o que você ama mais? O salário que você ganha. E eu posso falar, eu entreguei para Deus, foi 10, 15 mil reais por mês. Hoje se eu ganhar 10% disso é muito. É muito. Eu posso falar. Eu entreguei um trabalho que não havia necessidade aos olhos dos homens eu entregar, porque a maioria veio me aconselhar a colocar motorista para dirigir para mim. E Deus falou: não. Eu não quero o seu melhor, eu quero o seu tudo. O seu melhor você vai medir com aquele que está do seu lado. O seu tudo não. Toma, Deus. Por quê? Foi Ele que me deu o escolar. Quando eu estava sentado atrás de um balcão vendendo pão. Ele me deu o sonho. E o sonho que Ele me deu, eu pegava um papel no monte e mostrava. Não tenho discernimento, porque o Espírito Santo não quer me dar, não quis, não quer. Ele que manda, enfim. Ele envia um irmão, eu pergunto a esse irmão: irmão, eu tive esse sonho aqui. Ele diz: aquilo que está no papel vai concretizar. E concretizou. A carta que eu colocava era o Espírito Santo me inspirando para eu escrever para o prefeito Ademir Lucas, para que eu pudesse fazer o transporte escolar. Por quê? Porque a travessia da Avenida das Américas para o São Sebastião era algo muito perigoso para as crianças. O que ele fez? Fez uma sindicância, uma fiscalização e viu que é verdade, mas foi Deus e me deu, em 2003, a minha licença do transporte escolar. Quem me deu? Vou piorar. Um dia, eu ainda namorando com essa mulher linda, maravilhosa, única, não tem igual. Eu num culto, não aqui na igreja, num culto no lar, com um pastor por nome de Edmilson, ele ainda é vivo. Igreja Pentecostal, Mistério de Fogo, lá no São Benedito. Não esqueço disso. Eu, a minha esposa, estava a minha sogra. Esse homem, aonde ele estava pregando, ele disse: você terá uma menina e não adianta orar. Eu namorava. Você vai ter uma menina e não adianta orar, porque é menina que Deus quer. Passado um tempo, Deus vai usar uma outra irmã e vai dizer: a menina que vai nascer não vai ficar muito tempo com vocês, ela vai embora. Quem que me deu a Karen? Quem deu para nós a Karen? E por que na hora que Deus pediu para ir para fora, para fazer a obra de Deus, seja estudando e lá na igreja onde ela está, eu não vou dar aquilo que Deus mandou? Por que eu não vou dar o meu transporte escolar para Deus? Porque o transporte escolar não era meu, é de Deus. Eu estou mostrando para você que o seu trabalho não é seu, é de Deus. Eu estou mostrando para você que essa roupa bonitona, aquele dinheirão que está lá no banco, não é seu, é de Deus. Foi Deus que proporcionou você ter. E se Ele te pedir, você deve obedecer e dar para Ele. Ele me pediu escolar, eu dei. Ele me pediu a Karen, eu dei, e ela está lá. Pode doer, dói, você chora, mas aquilo que é de Deus, é de Deus. Não segure aquilo que é de Deus. Nada do que você tem é seu. Tudo é de Deus e para a glória dele. Então quando Ele te pedir, em nome de Jesus, obedeça. A Bíblia diz que o Senhor vai pedir a Abraão, irmão. E a Bíblia vai me dizer algo ainda que me dói. Um homem que ouve a voz de Deus, um homem que faz aquilo que Deus ordenou, Deus agora vai manifestar ele, porque Abraão vai pedir para Deus falar com ele, e sabe o que Deus vai falar? Seja íntegro e seja reto na minha presença.
Hã? O povo vivendo todo avacalhado, está querendo que Deus fale que vai dar, que vai fazer. Olha para Abraão, deixou de ser idólatra, fez aquilo que Deus ordenou, está obedecendo a Deus, Deus está pedindo a promessa. Sabe o que Deus vai falar com ele? Seja reto e íntegro. Ô Deus, a vocês, Deus, fala comigo, se aquela é minha namorada. Ô Deus, fala comigo, se aquele emprego é para mim. Abraão pediu Deus para falar com ele, Deus falou com ele assim: eu quero que você ande na minha presença, sendo íntegro e reto. Sendo íntegro e reto. Deus estava falando, sabe com quem? Com aquele que ele prometeu a nação dele, propriedade exclusiva dele, a menina dos olhos dele. Ei, reino de sacerdote. Sabe quem que é? É a nação de Israel. É Israel, o Israel de Deus, irmãos. A Bíblia diz que Abraão ouve. Ouvindo, ele vai fazer aquilo que Deus ordenou. Sabe o que ele vai fazer? Vai reunir os seus servos, vai pedir eles para buscar lenha. Eles buscam lenha. A Bíblia diz que Abraão está levando o cutelo, Abraão está levando também a lenha, Abraão também está levando o fogo. A Bíblia diz que eles chegam ao pé do monte, e chegando ao pé do monte, a ordem de Abraão para os servos: fiquem aí, porque agora é eu e a promessa. Ah, vai doer, hein? Agora é eu e a promessa. A Bíblia diz que ele começa a subir. A promessa ali tem o nome, é Isaac. Deus pede a promessa, mas não toca na promessa. Grave isso. Está subindo. Abraão, Isaac, a promessa. De repente, a promessa fala. De repente a promessa fala. Você já prestou atenção que todas as vezes que Deus te pede algo, a promessa fala? Todas as vezes que Deus te pede algo, aquilo que Ele te pediu, fala. Prestou atenção? Não, vou dar um exemplo. Você tem um relógio bacana, top, caro. Você vai para um culto, o Espírito Santo, sem pastor querer arrancar dinheiro dos outros. O Espírito Santo vem brada: entrega esse relógio lá no altar, que eu tenho algo para fazer na sua vida. Aí você faz isso aqui, ó. Aqui, ó. Quando você faz isso aqui, a promessa: não quero sair do seu braço, não. Seu braço é top. Você não prestou atenção que todo mundo fica olhando para você, não? Você não prestou atenção que eu brilho demais, não? É a promessa. Hã? Dá o carro? Olha o carro falando. Dá o carro? Você está de brincadeira? Você vai dar o carro? Você vai passar a andar a pé? Você vai andar num carro inferior? Você vai pegar busão? Vai pegar ônibus? Meu Deus, vai agora andar de Uber? A Bíblia diz que Isaac está subindo. Isaac subindo vai dizer a Abraão: pai, cadê o sacrifício? Eu estou vendo o cutelo, eu estou vendo o fogo, eu estou vendo a lenha, nós estamos no monte, mas cadê o sacrifício? Isaac está dizendo: eu que sou a promessa, sou o sacrifício? Ô irmãos, quem não faz o cálculo da probabilidade não está preocupado com aquilo que tem que devolver para Deus. Eu vou repetir: quem não faz o cálculo da probabilidade não está preocupado com aquilo que vai devolver para Deus. Ele faz aquilo que Deus ordena. Sabe por quê? Porque ele entende que aquilo que Deus pede não está nada além daquilo que Ele possa dar. Tudo que Deus nos pede não está nada além daquilo que nós não podemos dar. Ei, se Deus pediu aquele milionário aquele tanto de dinheiro, porque Deus sabia que ele podia dar. Se Deus pediu aquele homem, como aqui alguns da igreja doaram Gol, doaram Paraty, doaram Moto CG, doaram dinheiro, ei, todos eles, sem exceções, Deus não pediu nada daquilo que eles não poderiam dar. Eu estou provando para vocês que tudo aquilo que Deus te pediu até hoje, você poderia ter dado e não deu. Você só demonstrou que o seu amor está em tudo aquilo que você não devolveu para Deus. Não deu. Seja um relógio, seja um tênis. Eu vou piorar: seja o tempo que Ele está te pedindo todo dia, viu? Não ora de jeito nenhum, não lê Bíblia de jeito nenhum. É uma preguiça, uma ziquezira. Mas na hora de querer que Deus fala,
Quantos que fica aqui no final do culto querendo que Deus fala, mas não tira um dia no quarto? Mas está lá no Mineirão. Está nas quadrilhas. Mas termina o culto, pastor Tiago, agora para mim, porque Deus vai falar. Estou precisando de tomar uma decisão. Não é assim? Deus está pedindo 5 minutos. Não dá, tem que lavar a vasilha. Não dá, o menino está chorando. Não dá, que é nosso meu patrão. Não dá. Não. Hoje eu tenho que fazer hora extra por causa da conta. Deus está me pedindo para ir para o monte, mas eu não vou não. Amanhã eu vou. Não, ele te pediu foi aquele dia, não é no outro não. Mas olha só. Quando Deus usa o profeta para falar que vai dar carro. Olha, Deus falou comigo. Nó, Natália, Deus te usou poderosamente. Deus vai me curar. Uhul! É engraçado. Se a voz é a mesma porque Deus não muda, como que na hora que Ele te pede aquilo que Ele concedeu a você, você fala que não é Ele? Hã? O mesmo Deus que dá saúde é o mesmo Deus que permite enfermidade. O mesmo Deus que dá a vida é o mesmo Deus que tem o poder de tirar a vida. Ele não mudou, Ele é o mesmo. Abraão está nos ensinando que Ele é o mesmo que chamou ele quando ele estava em Ur dos Caldeus, e é o mesmo que agora está falando com ele após Deus abençoar ele. Tem quantos anos que Deus está te abençoando? Muitos, né? E eu vou perguntar, desses anos todos que Deus está te abençoando, quantas vezes você ouviu a voz de Deus para dar a Deus aquilo que Ele te pediu? Quantas vezes? Quantas vezes? Hã? Quantas? Irmãos, nós precisamos aprender com Abraão. A Bíblia diz que está indo e a promessa vai gritar. Está gritando aí, não está? Porque o Espírito Santo me revela. Sabe o que você está falando? Você está falando que o pastor está querendo arrancar dinheiro seu. Não quer dinheiro seu não, meu filho. Com todo respeito à sua pessoa, eu não preciso do seu dinheiro. Eu preciso que Deus age através da sua vida. Se Deus agir através da sua vida, a sua casa você entrega aqui. Até o seu carro você entrega aqui. Eu preciso é de Deus. É Deus que move. Ninguém dá ou devolve aquilo que é de Deus se não é movido pelo Espírito Santo. Ninguém. Não adianta chegar aqui, bater no peito. Fui eu que devo. Não, foi o Espírito Santo que te convenceu a contribuir com a obra que é dele, para a glória dele. Está lá Isaac. Pai, cadê o sacrifício? Cadê o cordeiro? Quem não faz o cálculo da probabilidade, ele sabe que embora Deus esteja pedindo uma promessa, ele sabe que o que tem para vir é maior. Sabe qual que é a grande dificuldade nossa? A dificuldade nossa é de que nós achamos que aquilo que nós estamos devolvendo para Deus vai trazer prejuízo para nós. Não vai não, meu lindo. Vou mostrar para você dentro da palavra de Deus. A Bíblia diz que Isaac está subindo, pastor Éder. Está subindo ele. Pai, cadê o cordeiro, o sacrifício? Olha quem não faz o cálculo da probabilidade. Deus proverá. Oh, meu Deus do céu. Quer ver coisas grandes, extraordinárias na sua vida? Para de fazer o cálculo da probabilidade sobre aquilo que Deus está te pedindo. Pare de ficar apegado à promessa. Se apega àquele que prometeu, porque aquele que prometeu é maior do que a promessa. Só que o seu problema é físico, o seu problema é coisas materiais. Ei, olha para Deus, meu lindo. A Bíblia diz, sabe o que Abraão faz? Deus proverá. Vem cá, Isaac. Vem cá, promessa. Seria assim, vem cá, carro. Vem cá, ô casa com piscina, sauna, fazenda, sítio, dinheiro no banco. Vem cá, diploma, currículo não sei o que, dons não sei o que, vem cá. É Isaac, promessa. E olha que Deus que prometeu, Ele que cumpriu. Tudo que você tem foi Deus que deu, e ainda você fala que Deus não tem direito sobre aquilo que é dele. Vai entender, está tudo aqui, ó. Imagina, Ele pega as pedras, faz lá o altar do sacrifício. Quem que Ele vai pôr? Isaac. Seria assim, Deus me pediu o relógio, e eu fazer isso aqui, ó. Está aqui, ó. Me dói, viu? Não, custou caro. Foi fácil não. Mas o Senhor é maior do que o relógio. Estou lembrando aqui no dia que eu saí pela rua distribuindo um bocado de relógio meu. Meu Deus. Inclusive hoje, para a glória do Senhor, eu dei 2 sapatos para uns aí.
Eu falei, se você calça 42, pode vir aqui que eu vou te dar. E põe um pé de um, põe um pé do outro, e um só saindo. Nossa, não deu para mim, não deu para mim. Glória a Deus, o Hugo foi abençoado, e o outro foi o Rodrigo Calais lá, que deu certinho no pé deles. Agora não tem mais não, acabou, chegou tarde. É Isaac. Promessa. A Bíblia diz que ele vai pegar a lenha. Quem não faz o cálculo da probabilidade não esquece aquilo que ele levou para o sacrifício. Está esquecendo, né? Pegou a lenha, colocou em volta. Pegou o cutelo e o fogo. A Bíblia diz que na hora que ele vai cravar o cutelo em Isaac, uma voz. Opa, como é que é? Uma voz. Que voz é essa? Obrigado, Wesley, pelo entendimento que você teve pela manhã e eu peguei. Não sou bobo. A voz que pediu ele para sair e ir. A voz que pediu ele a promessa agora é a mesma voz que diz para ele: não precisa matar o menino, porque hoje você mostrou que ama mais a mim do que a promessa. Como é que é, pastor? Eu estou mostrando para você que o mesmo Deus que manda ir e sair é o mesmo Deus que pede a promessa, e também é o mesmo Deus que fala, dizendo: não precisa matar, não precisa levar para o sacrifício a promessa, porque você demonstrou que você ama mais a mim do que a casa. Eita mulherada, hein? Não gosta de vir num culto para ficar dentro de casa, meu Deus. Ei homem, não gosta de limpar a igreja, mas para limpar o carro é 3 horas, 5 horas, meu Deus. Eu gosto, né, irmão? Luciene, louvado seja Deus. Vim aqui ontem, meu Deus, tinha 12 ou 13 pessoas limpando a igreja. E o Espírito Santo diz para mim, lá na minha casa com a minha esposa: abençoa eles. Quem não veio, deixou de comer sanduíche de noite, comeu uma bela pizza gigante, dava para comprar, e com um refrigerante de 2 litros, lá no Tandera. Não gosta de limpar a igreja, né? Mas quer ter casa grande. Eita. Tem medo de machucar a mãozinha, né? Mas quer ter carro, quer ter moto. Eu gosto, eu amo. Ainda mais hoje que é Santa Ceia, tem que me perdoar mesmo, senão não vai para a glória, né? A voz, a mesma, não mudou. Abraão, não precisa. Dá uma olhada ali na moita, no mato, que lá está o sacrifício. Eu provi. Você mostrou para mim que você ouve quando eu ordeno você sair e ir. Você demonstrou para mim que quando eu peço, você também obedece. Então eu vou mostrar para você que quando você me obedece, em todas as vezes que eu falo com você, eu vou prover algo que você ainda nunca viu. A Bíblia não diz que quando ele subia lá tinha um cordeiro. Estava no monte. Mas a Bíblia diz que Deus... Como que você vai ter o extraordinário de Deus se você faz cálculo da probabilidade quando Deus te pede aquilo que nem é seu? Como que você vai ver o Deus provedor agindo na sua vida de tal maneira como fez com Abraão, se você continua fazendo o cálculo da probabilidade sobre aquilo que Deus está te pedindo que nem é seu? Não tem como, meu lindo. Fiquei eu aqui pela manhã e agora eu volto a pensar a mesma coisa. Eu fico imaginando Abraão descendo, indo embora para casa e Sara em casa. Não sei se Abraão contou para ela, não sei. Voltando, Abraão chega em casa de Sara. Oi marido, oi meu senhor. Por onde o senhor andou? Saí pela manhã, peguei umas lenhas, peguei fogo, também levei o cutelo,
Foi alguns servos comigo. Mas chegou no monte, nós subimos. Eu quero acreditar que ela disse: foi orar? Não. Eu fui fazer um sacrifício. Você matou um cordeiro? Não. Pegou uma cabra? Não. Pegou um pombinho? Também não. Mas quem era o sacrifício? Isaac. 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 Sabia que Deus pediu que eu desse Isaac para ele? Eu levei, mulher. Levei. Porque eu mostrei para ele que eu amo mais ele do que o nosso filho. E vou te dizer também, viu, mulher? Eu amo mais ele do que você, viu? Se eu perguntar isso aqui, Deus sai daqui chorando, irmão. Meu Deus, se Deus tocar em alguém aqui agora, colocar uma enfermidade, Ele é o primeiro a amaldiçoar Deus. Quanto mais se Deus pedir filho, meu Deus do céu. Mas engraçado que oferecer a Moloque, a maioria oferece. Engraçado que na hora que vai consagrar no terreiro, todo mundo consagra. Mas na hora que Deus pede só para consagrar no altar dele, nossa, meu Deus. Sara, deixa eu te ensinar uma coisa, Sara. Você lembra quem falou conosco? E quando ele falou quem nós éramos? Sara, eu tinha 75 anos. Você, Sara, com todo respeito aqui, nem tinha um ciclo mais menstrual, já estava na menopausa. Sara, eu não tinha vigor nenhum. Eu tinha que tomar até umas vitaminas de amendoim, você não lembra não? Só para você entender. Não lembra não? Tem uns que gostam de colocar vitamina de amendoim com ovo de codorna, ovo de pato. Vai buscar Jesus, meu lindo. Pede Jesus para revigorar aí, está tendo esse problema aí, viu? A mulherada também, testosterona lá na altura, ora para Jesus. Ele toca no sangue, mano. Mas você não crê, né? Você gosta mesmo é do tarja preta. Mas fazer o quê, né? Hein? Olha Abraão com Sara. Nós éramos dois velhinhos. E Deus falou, mulher. Você lembra até que você riu? Você riu. Quando o anjo apareceu. Quando o Senhor apareceu. Você lembra que você ficou atrás lá da porta? Ouvindo e... Então, mulher. Nós temos a promessa. A promessa trouxe alegria para dentro de casa. Mas foi a promessa que trouxe alegria para dentro de casa, que Deus me pediu. Nossa, Pai. E eu entreguei para Ele. Eu ia matar o nosso filho. Mas na hora que eu ia cravar nele o cutelo, eu ouvi a mesma voz. Eu estou querendo mostrar para você que Deus pediu, mas não tocou na promessa. Tocou? Ele tocou em Isaac. Ele tocou em Isaac. Mas Deus permite eu tocar na promessa. Deus prometeu a Abraão. E Abraão vai tocar na promessa quando? Quando ele vai pegar Isaac, amarrar Isaac e colocar ele no altar do sacrifício. Deus tocou? Deus tocou na promessa? Ele só pediu. Quando Deus te pede algo, não é para te prejudicar não. É só para colocar você à prova, para você mostrar se você ama mais a Ele ou aquilo que Ele está te pedindo. Até hoje você não entendeu isso, né? Deus só está te pedindo, sabe para quê? Para que você manifeste o verdadeiro amor para com Ele. De repente é uma mudança de atitude. De repente é mais tempo de oração. De repente é até dinheiro mesmo, vai saber, Deus é que sabe. Mas Ele está pedindo. Ele está pedindo. Agora a minha pergunta é: quem você vai ser? Porque todo mundo aqui quer o Deus provedor. Agora eu quero saber quem é que tem atitude aqui do mesmo de Abraão. Jeová Jiré na minha vida, pastor.
Não só Jeová Jiré, Jeová Samá, Jeová Raá, Jeová Shalom, Jeová Nissim, Jeová Tsiqueno, Jeová Raá. Ixi, todos eles é na minha vida, meu Deus. Eu só quero meia hora você orando. Marquei. Tem que andar de bicicleta. Tem que correr. Não dá, não dá. Não, agora não dá não, é hora do meu almoço, vou largar meu almoço, vai esfriar. Não, meu almoço é mais importante para mim do que ouvir a sua voz. A minha corrida, 18 quilômetros amanhã, ó. É mais importante do que quando Ele me chama para orar. Olha só, eu gasto 1h e 20 correndo. Oro 5 minutos para Deus, que vergonha, mano. Não é o meu caso não, viu? Estou mostrando a vocês. Santa Ceia. Vamos renovar nossa aliança com o Senhor. Paulo vai dizer que cada um deve examinar a si. Não quero que você agora olhe para sua esposa, para o seu esposo. E nem quero que você julgue. Porque Paulo vai dizer que cada um deve examinar a si. Antes de tirar a trave que está no olho do irmão, tira o argueiro que está no seu olho. Quero que você curve a sua cabeça, o corpo diaconal vai vir aqui à frente. E eu quero que nesse momento, você ore, irmãos. Ore. Deixa o Espírito Santo falar com você. E trazer à sua memória todas as suas atitudes, palavras atitude que você teve, palavras que você falou, que é contra os estatutos, mandamentos, juízos do Senhor. Talvez não foi palavras, mas foi gesto com o seu corpo. Quero que você nesse momento deixe o Espírito Santo falar com você, pai. Falar com você, mãe. Porque se você precisa ser curado, liberto, sarado, você precisa aprender que você precisa perdoar e receber o perdão de Deus. As pessoas querem vir na igreja, mas não querem perdoar, irmãos. As pessoas querem vir na igreja, mas não querem perdoar, irmãos. As pessoas dizem que servem o Senhor, mas não perdoa ninguém. Peça a Deus perdão ao seu pai que te maltratou, talvez até molestou você. Pede perdão a Deus pela sua mãe, e se você tem a oportunidade de tê-la ainda viva, se eu fosse você, na hora que terminasse o culto, ligasse para ela, ou então fizesse uma visita a ela e pedisse a ela perdão. Eu também nessa área eu posso falar, porque meu pai deixou a minha mãe após 25 anos de casado. Eu posso falar. Eu vivi isso dentro de casa. Até hoje ele não mora mais conosco. Mas eu amo meu pai. Honro meu pai e honro a minha mãe. Perdoa esse amigo que te traiu. Essa mulher que te traiu. Perdoa seu filho que te traiu. Perdoa esse patrão que falou com você que ia te pagar dia 10 e até hoje não pagou. Ei, perdoa, irmão. Perdoa o pastor. Perdoa os líderes dessa igreja. Perdoa aquele que chamou você para fazer um negócio e na hora H ele desistiu. Perdoa, tenta compreender o lado dessa pessoa. Perdoa esse que te xingou no trânsito. E quando você olhou, era o irmão que morava perto da sua casa, ou até mesmo dentro da igreja. O irmão que te fechou no trânsito. Aquele homem ou aquela mulher que lá no serviço não te deixa quieto. Só fica fazendo fofoca, só fica te difamando. Perdoa. Perdoa. Perdoa os seus amigos. Perdoa os seus colegas. Pai, que nesta noite o Senhor possa me perdoar como pastor que o Senhor constituiu em uma igreja por nome Batista Tempo de Deus. Que o Senhor me perdoe como marido. Que o Senhor me perdoe como pai.
Que o Senhor me perdoe como discípulo, servo do Senhor. Que o Senhor me perdoe como empreendedor. Que o Senhor me perdoe não somente os meus atos aqui na igreja, como também lá fora. Me perdoa, Deus, pelas minhas atitudes, pelos meus comportamentos, por palavras e até mesmo vestimentas que escandalizaram o teu nome, que escandalizaram a tua alma, o teu nome. Me perdoa, Deus, a tua obra. Me perdoa. Perdoa a liderança dessa igreja. Perdoa o corpo diaconal dessa igreja. Perdoa a imagem e divulgação. Perdoa o departamento Kids. Perdoa o departamento de jovens. Perdoa os pastores. Oh Deus, perdoa, Senhor, as mulheres dessa igreja, os homens dessa igreja. Senhor, em nome de Jesus, perdoa aquelas pessoas que trabalham na cantina da igreja, os intercessores. Deus, nos perdoa. Nos perdoa, Deus. Porque